Doutor Luiz, a gente falou bastante sobre a biomecânica, o que era a biomecânica, e eu fiquei, confesso, fascinado. E agora eu acho que chegou o momento de a gente falar sobre aquelas pessoas aqueles grandes atletas que o Brasil todo tem, né, aproveitando o momento da Copa, o atleta de final de semana. Chega domingo, vai fazer a pelada lá, corre, churrasco, a cerveja, se machuca, ou sente dores já no próprio jogo, ou não só aquele atleta de final de semana, aquele cara que nem eu, que fica um mês não faz nada, vai para cima de uma esteira, anda e depois vai para casa cheio de dores. Ou ainda, até a própria dona de casa, que muitas vezes deixa o final de semana para arrumar a casa, aí vai lá e faz um esforço a mais no final de semana e também depois na segunda-feira está cheia de dor. Vamos falar um pouco sobre, e aproveitando também o nosso público do varejo, chega produtos na loja, vai lá, o proprietário ajuda a carregar, tira do caminhão, e depois, nossa, que dor nas costas, enfim. Como a biomecânica ela pode ajudar e cuidar de pessoas que têm esses hábitos, né, que eu agora, depois do primeiro bloco, já sei que não tem nada a ver, a gente tem que identificar alguns problemas antes. Fala um pouco sobre isso. Perfeito. Olha, esse assunto é extremamente desafiador e ao mesmo tempo comum, muito comum e frequente, né? Eu diria que faz parte do hábito da população, né? As pessoas estão habituadas e elas só fazem aquilo que elas estão habituadas. E elas não fazem aquilo nas quais elas não são habituadas. Muito do nosso mindset, quer dizer, da nossa forma de viver, passa por hábitos, né? Por isso que é tão desafiador. Muitos acham que esforço é uma atividade física. Então, quando você pergunta para o paciente, o que você faz? Eu trabalho, limpo minha casa, eu faço atividade física, eu limpo minha casa, eu seguro caixa, mas isso não é uma atividade física, isso é um esforço. Você imagina que o nosso corpo é uma engrenagem, uma carcaça com um monte de reações químicas. Acredite, o seu corpo sabe se você vai fazer uma corrida para pegar o metrô ou se você está fazendo uma corrida no parque. São coisas completamente diferentes. Existem reações químicas que são produzidas de formas completamente diferentes, o estresse e uma série de outros fatores. Você está atrasado para pegar o metrô, você faz uma corrida, né? Ou então você vai fazer uma caminhada de forma contínua e frequente. Então, são coisas completamente diferentes. E aí é onde mora o problema. Quando você, assim como qualquer máquina, não está capaz, não está apto, preparado, hábil para executar aquela tarefa, pensa numa máquina de lavar roupa que foi constituída para lavar 10 quilos de roupa, não 12, né? 10. Se você coloca 12, ela vai lavar, mas a vida útil dela vai diminuindo. Qual é o transtorno? O transtorno é que na primeira lavagem de 12 quilos, ela passa despercebido, que é a primeira semana que você está sedentário, a primeira semana que você fica 10, 12, 15 horas sentado fazendo uma determinada situação, ou que a dona de casa resolve fazer uma atividade nas quais ela não tem preparo. Na medida que vai havendo um acúmulo dessa atividade na qual o corpo é incapaz, ele vai reagir de alguma forma. Então, o desafio está sempre em se antecipar, você se antever a algo que não está presente no seu dia a dia. Agora, tem a boa notícia, né? Eu falei, agora é o copo vazio, agora tem o copo cheio. À medida em que você toma uma iniciativa e começa a fazer uma atividade, essa atividade é tão fascinante quanto esse bate-papo que estamos tendo aqui, e você vai se enchendo de desejo de fazer aquilo. E isso implanta um hábito. A partir do momento onde o seu hábito está implantado, aí ao contrário, você não consegue não fazer. E esse é o desafio do Núcleo Alma, é para isso que a gente se ativa diariamente, em fazer com que o nosso paciente esteja indo para lá, não com um sentimento de uma derrota de uma doença, mas com um sentimento de que eu estou iniciando ou reiniciando a minha saúde em definitivo, eu sendo protagonista daquilo.
né? Perfeito. Então é bastante desafiador, porque você está mexendo na cultura das pessoas, está mexendo no hábito das pessoas. Mas é com esses desafios que a gente dorme, acorda, e vamos de novo, vamos para cima, e é isso que a gente está fazendo. Muitas pessoas convivem, né, diariamente, e eu conheço várias, com dor nas costas, dor no joelho, dor no pé, dor no... Enfim, e a gente ainda brinca, né? Porque eu estou na idade do condor, né? E agora, escutando vocês, eu digo, pô, eu posso mudar essa idade, né? Eu mudar o nome dessa idade do condor. Fala um pouco, né? Como a biomecânica pode ajudar essas pessoas que têm essa dor frequente e às vezes muitas delas acham que foi por causa de uma coisa ou outra. Na verdade a gente acha muito, né? E não busca solução para nada. Então fala um pouco sobre isso. O grande barato disso é você entender o que é um sintoma, que é aquilo que você sente. O nome é muito claro, né? E que é importante. Isso. Porque se você estiver abusando de algo que de fato está te fazendo mal, a dor é um sinal que você tem que parar. Exato. Então, a gente tem que entender isso. É o que eu falei no bloco anterior sobre a luz vermelha do painel do carro. Quando a luz vermelha do painel do carro acende, né, é possível e muito provável que algo no carro já vinha acontecendo. Aí você tem dois caminhos. Você está atrasado, você tem que resolver e deixa que você... depois, ou você tem um alarme, você aperta um botão que silencia o alarme para que aquilo não fique te atormentando Que normalmente é o psicologicamente, que é o remédio, que é o medicamento. Estou com uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, você não está tratando da dor de cabeça, você está tratando do sintoma. Ou então você resolve parar em algum momento para fazer a manutenção, né? O desafio em qual momento eu vou redistribuir, reorganizar a minha agenda, nessa nossa agenda urbana tumultuada, para entendermos que vale a pena eu parar um tempinho e entender o que está acontecendo. Então, essa dorzinha que você falou, antes dela se tornar uma dorzona, já que vem pela dor, vamos fazer uma análise biomecânica e entender quais são as suas assimetrias, quais são os seus desequilíbrios e como introduzir mudanças na sua rotina. E aqui eu insisto, esse é o desafio. Mudar a rotina, mudar o hábito. É fácil falar, mas é bastante desafiador fazer. Muito. E principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros dias, porque nós temos aí mecanismos de auto-boicote, né? E, olha, eu não vou, tá doendo o corpo todo, então, nossa, isso aqui tá complicado, eu prefiro ficar quietinho aqui porque tá doendo demais, né? Mas, eu garanto isso, existem inúmeros trabalhos científicos que mostram, e nós temos inúmeros exemplos na clínicas de sucesso, depoimentos. Entrar no site, você vai ver no Google quantidade de depoimentos que tem. Olha, essa iniciativa de entender o que estava de fato acontecendo comigo mudou minha vida. Que veja bem, se você identifica um problema que você não sabia que existia e é identificado que a forma de você tratar é rápida, curta e com resultado, você se anima. Você se anima. Nossa, era só isso. Quer dizer, eu estou torcendo o tornozelo direto, mas na verdade é porque a minha perna direita é mais fraca que a minha perna esquerda e eu não sabia. Pô, vamos fazer um trabalho de fortalecimento desta perna? Nossa, eu estou melhorando, nunca mais torci o tornozelo. Acabou. Acabou aquele problema, vamos para o próximo. Né? Então eu acho que nesse ponto de vista, a análise biomecânica está contribuindo para uma mudança de hábitos das pessoas. Então, a gente está muito feliz com os resultados e produzindo trabalho científico também para que as pessoas consigam entender que faz sentido aquilo que a gente E essa análise biomecânica não é apenas na clínica, né? A gente tem dispositivos que a gente consegue ir numa empresa, isso acontece já, então a gente consegue mapear quem são os funcionários daquela empresa e o que de fato, por que nessa empresa muitos pacientes estavam vindo para a clínica com dor nas costas. Será que é a ergonomia, o que de fato está acontecendo, né? É porque a caixa, a gente reorganiza isso e melhora, então o absenteísmo, né? A ida de paciente para fisioterapia, a gente monta todo um protocolo para aquela empresa. Né, a gente está desenvolvendo agora um dispositivo remoto,
Então, você vai estar na sua casa, a gente vai conseguir mapear a sua biomecânica. Você não precisa Olha estar que legal. presente na nossa empresa para fazer essa análise. Então, a gente está desenvolvendo vários mecanismos para que a gente consiga mapear essas pessoas, né? Que não seja apenas lá na Chácara Santo Antônio, mas que a gente consiga mapear todas essas pessoas, né? É uma mistura de biomecânica com ergonomia. Isso. Que ela citou é muito relevante. Você deu o exemplo do estoque que chegou, vai lá o lojista, né, o varejista, vai o funcionário, todo mundo carregar naquela correria. Vamos aprender a carregar aquilo, né, Ele não através de... pode não trabalhar, ele tem que estar apto para fazer aquela atividade. Sim, A exato. mesma coisa de uma empresa de limpeza. Ela precisa fazer aquela atividade, mas como que a gente melhora a qualidade, a parte muscular, o que a gente faz com ela para que ela consiga continuar a fazer a atividade? Então, essa é a visão que a gente tem. E até o próprio empresário ter consciência que investir neste cuidado, nessa prevenção, porque uma pessoa com dores, ela não Não produz. rende, né? performance. Exato, a performance dela é muito baixa. Tá muito gostoso, mas a gente vai ter que dar uma pausa nesse nosso segundo bloco. Gente, eu tenho certeza que vocês estão também adorando esse bate-papo. Por esse motivo, deixa o seu joinha, dá o like aí. Não se inscreveu ainda, entrou agora no nosso canal, inscreva-se. E prepare-se, o terceiro bloco, que será o último, promete.